Eu quero compartilhar com você nessa noite sobre não decaia da graça. Nessa noite nós estamos abrindo uma nova série e nessa série nós vamos compartilhar sobre o centro é Jesus. Nesses 21 dias nós vamos jejuar e o alvo do nosso jejum nesses 21 dias é centralizar Jesus. Sabe, esses dias eu fui muito confrontado. Eu estava numa viagem e nós fomos numa viagem, um pastor nos convidou para estar lá e nós fomos de carro, fui eu, o pastor André, e o Evandro e o Henrique, e foi risada do início ao fim, porque a gente viajou algumas horas juntos, talvez a viagem deva ter levado 5, 6 horas de ida, mais esse mesmo tempo para a volta. Quem conhece um pouco o Henrique sabe que não dá para passar muito tempo com ele no mesmo ambiente sem dar umas boas risadas. Então, foi uma diversão na ida, na volta. Mas eu fui tão tocado lá nessa viagem, porque se você já fez... Bom, eu imagino que você já teve o sentimento que eu tive lá. Eu estou sendo aqui aberto, vulnerável com você. Eu ministrei a primeira palavra na sexta-feira à noite, já era muito tarde, e o pastor estava com sangue no olho. Esse pastor é um pastor amigo. Eu tenho minha desconfiança que esse cara não dorme. Você já viu gente que você acha que você não dorme? Esse cara não dorme. Ele está o dia inteiro pilhado no 220. Eu tenho quase certeza que ele não dorme. Eu só acredito o dia que eu vê-lo meio deitado na cama. E esse pastor na sexta-feira começou a palavra. E ele falou: Dênio, você tem que ministrar uma palavra na sexta-feira. E eu ministrei a palavra na sexta-feira. E aí no sábado o Evandro abriu. E no sábado pela manhã, então sexta-feira foi legal. Mas sábado o Evandro abriu e eu olhava a plateia das pessoas que estavam lá, eu olhava para um lado, olhava para o outro e todo mundo chorando. Estava uma manifestação da presença de Deus muito especial. E aí eu já tive o sentimento de falar: meu Deus, eu nem quero pregar de novo nesse lugar. O Evandro já falou tudo que precisava falar, eu nem quero pregar de novo. Mas daqui a pouco o Henrique veio com uma palavra. E no apelo, o Henrique estava falando sobre a suficiência de Cristo. E no apelo ele falou: agora você precisa se arrepender de tudo aquilo que você acha que pode te fazer feliz que não seja Jesus. Agora é o momento de você ir diante de Deus e se arrepender de todas as coisas na sua vida que você já acreditou que poderiam te fazer felizes, mas que não é Jesus. E nessa noite eu quero compartilhar com você, e nós vamos nessa série falar um pouco sobre a suficiência de Jesus. Porque tudo aquilo que nós acreditamos na nossa vida, que pode nos trazer felicidade, que não seja Jesus, é um problema. É por isso que hoje você pode estar feliz, independentemente do que você está passando. Porque a sua felicidade já não está mais associada a ser cheio de alguma coisa, a conseguir um emprego melhor, a ter a sua conta com mais dinheiro, a conseguir resolver os problemas da sua casa. Não, a felicidade se resume em Cristo. E quando nós falamos sobre se resumir em Cristo, hoje eu quero abrir essa série compartilhando com você sobre não decaia da graça. Diga: não decaia da graça. Eu quero compartilhar com você um pouco sobre isso. E eu não sei você, mas uma das coisas horríveis que acontece na vida é quando a gente descobre que nós deixamos de desfrutar de um benefício que era nosso. Deixa eu ser um pouco mais claro. Um tempo atrás, eu fui fazer uma compra com um amigo, e esse amigo é um cara ótimo de pedir preços, mas naquela ocasião, daquela compra, ele fez toda uma compra, e quando a gente saiu da loja, eu perguntei para esse meu amigo: e aí, você pediu desconto? Porque ele tinha pago à vista, e normalmente quando você paga à vista já é de praxe, qualquer loja. Nenhum preço que está lá no balcão, que alguém está te vendendo, é o preço que o cara quer. Tem um preço que ele consegue fazer. Quando você paga à vista em qualquer lugar, eles te dão pelo menos quantos por cento? 5% pelo menos para quem paga à vista. E aí eu saí com esse amigo, e aí me veio o estalo, eu falei: você pediu desconto? Ele falou: não pedi. E a possibilidade de ter desconto era real. E ele ficou muito frustrado com isso. Eu procurei não ficar falando tanto porque ia aumentar a frustração. Mas sabe o que é interessante? É que todas as vezes que nós temos a mesma coisa, quando você compra alguma coisa em uma loja, e você foi lá e comprou um celular, você pagou R$ 1.500.
E aí, daqui uma semana, você está andando no shopping e vê o mesmo celular por R$1.000. Qual que é o sentimento que você tem? É um sentimento que eu desperdicei o meu dinheiro. Não é verdade? O sentimento que a gente tem é que você... Eu imagino que ninguém aqui chegou ao ponto de rasgar dinheiro ainda. Ainda não, né? Você não vai fazer isso em nome de Jesus. Mas o sentimento que a gente tem que quando acontece isso, é de que assim, eu nunca rasguei dinheiro, mas isso aqui é quase parecido com rasgar dinheiro. Agora, lá Paulo em Gálatas, capítulo 5, hoje nós não temos kids, no nosso dia de ceia, então nós não temos kids. Então, seus filhos, eu peço que você esteja com eles, nós temos apenas sala de 2 e 3 anos. Gálatas capítulo 5, no verso 4 e 5, olha o que Paulo vai dizer para os Gálatas. Por quê, pastor? Paulo vai falar algo aqui aos Gálatas, e Paulo vai dizer, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. O que eles fizeram? Caíram da graça. Vocês que procuram ser justificados pela sua justiça, pela lei, caíram. E pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Eu quero ler em outra versão para você. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Eu não sei se você sabe, mas a igreja dos Gálatas era esteticamente, visualmente, a igreja que era mais certinha. Dos irmãos que eles tinham acabado de se converterem do judaísmo. Sim, porque a única religião que Deus fez foi o judaísmo. É por isso que é uma religião tão linda. E é por isso que em 2020 nós vamos fazer uma caravana para Israel. Quantos vão comigo? Diga amém. Quantos vão comigo? Diga amém. Não perguntei se você tem dinheiro, se você tem agenda, eu perguntei se você vai. Se você crê que você vai. Diga amém por isso. E é tão bonito ver a religião judaica, como eles tratam as crianças, o método de apresentação, o que eles fazem quando o menino ali, ele recebe aquela festa, porque agora ele está ganhando novas responsabilidades, a maneira que eles têm de abençoar os filhos, é tão poderoso tudo que eles fazem. Mas Jesus vem agora, Jesus está acima da religião. Agora o judaísmo não serve mais, agora a lei não serve mais. E o que é a lei? Deus deu a lei para o homem, para que o homem entendesse que ele não pode cumprir a lei, para que o homem tivesse a revelação de que é impossível cumprir a lei. Por que é impossível cumprir a lei, pastor? Porque a lei são 613 preceitos, e Tiago diz, se você cair em um, você tropeçou em todos. A lei é igual a sua esposa de vez em quando. Quando eu leio que quando você tropeça em um, você caiu em todos, eu lembro da minha mulher. Porque eu posso bajular ela a semana inteira. Eu posso fazer o seu melhor. Se eu me atrasar um dia, não valeu todos que eu cheguei no horário. Eu sei que só eu sofro isso, é só lá em casa que acontece isso. Mas é isso que Paulo está dizendo. O Tiago está dizendo, olha, é impossível cumprir a lei. Então o que acontece com o homem? Ele escolhe alguns mandamentos da lei que ele acha que são mais importantes, e ele cumpre esses mandamentos da lei que ele julga que são mais importantes. Então ele acha, olha, adulterar é muito grave, ele acha, olha, matar é muito grave, ele acha, olha, roubar é muito grave, ele acha, olha, eu não contribuir no reino de Deus é muito grave. Então ele pega alguns mandamentos que ele julga muito grave, cumpre aqueles mandamentos e acha que por conta disso ele pode ser abençoado por Deus. E os Gálatas então, eles são um reflexo de um povo que tinha vindo do judaísmo, mas agora eles começam a dizer dentro da igreja, olha, não tem jeito, para ser abençoado por Deus, você tem que cumprir a lei. Para ser abençoado por Deus, você tem que continuar cumprindo um cardápio específico. Olha, para ser abençoado por Deus, para ser aceito por Deus, você tem que continuar se circuncidando. Sim, a circuncisão, ela é, então, um marco de Deus, que Deus firma com Abraão. Eu não vou falar onde é, né? É no órgão masculino. Esses dias um pastor estava falando sobre isso, ele falou, eu espero que eu não precise desenhar para que todos entendam. Então, e olha o que começa a acontecer na igreja dos Gálatas. A Bíblia fala que eles começaram a dizer que você tinha que ser circuncidado. E eles começaram a espreitar a liberdade dos irmãos. Sabe o que significa espreitar a liberdade dos irmãos?
Eles estavam dizendo, olha, você só pode ser aceito por Deus se você for circuncidado. E muitas pessoas que não eram judeus começaram a se converter e eles diziam, tá bom, agora você se converteu, você tem que ser circuncidado, porque senão você não é aceito por Deus, porque eles ainda estavam presos na lei. Então eles começaram a espreitar a liberdade dos irmãos. Sabe o que é espreitar a liberdade dos irmãos? Eles iam no banheiro, junto com os irmãos, na hora que o irmão, né, porque coisa constrangedora é mictório próximo, seja sincero, quem é homem aqui? Eu mesmo fico olhando para o teto, oro em línguas, fecho o olho, né? A coisa mais constrangedora é mictório, que é muito próximo, né? Eu sei que as mulheres não sofrem disso. Pelo contrário, né? As mulheres fazem grupos para ir no banheiro, a mulher não tem esse problema, né? Já viu isso? A outra não está com vontade nenhuma de ir no banheiro, ela fala, eu vou no banheiro, eu vou também, estava com vontade. Não sei fazer o quê, mas está lá junto. E eles começaram a ir literalmente para ver se o irmão também era circuncidado. Eles começaram a espreitar a liberdade um dos outros, por quê? Porque eles achavam que a justiça deles é o que faria com que eles pudessem desfrutar do favor. E Paulo está dizendo para eles, insensatos Gálatas. Paulo fala, olha, vocês são insensatos, vocês estão separados de Cristo. Olha aqui para mim, não tem coisa pior na vida do que sentir que você está desperdiçando algo. E Paulo está dizendo, é possível você estar em Cristo, é possível você ter nascido de novo, é possível você ter aceitado Jesus, e é possível que mesmo assim, você não esteja desfrutando da graça. Sabe por que a graça que nós pregamos, ela é algo prático, ela vai se manifestar nas suas finanças, de você olhar e falar, eu não sei o que está acontecendo. A graça que nós pregamos, ela é algo prático, ela vai se manifestar no seu casamento, você falar, olha, eu não sei o que está acontecendo. E se ela não é prática, nós precisamos de avaliar então, porque os Gálatas, eles estavam separados dessa graça. Sabe o que é estar separado dessa graça? É você ter recebido Jesus e você é salvo, diga amém. Mas é interessante, é a mesma coisa de você se casar legalmente com uma mulher, você foi, assinou os papéis, você está casado legalmente com ela, você dorme na mesma cama que ela, mas você não desfruta de prazer íntimo com ela. Estar em Cristo, sem o entendimento da graça de Deus, decaído da graça, é estar em Cristo, sem usufruir de maneira plena daquilo que Deus quer liberar para nós. Quando nós falamos sobre a graça e o favor de Deus, a Bíblia diz que há um favor liberado por meio da graça, e favor significa o que se faz para alguém de graça. O que é desfrutar do favor, pastor? Desfrutar do favor é acessar tudo aquilo que Deus resolveu nos dar pela graça. O que é viver debaixo do favor? É viver tudo aquilo que Deus resolveu te dar através da graça. Pastor, o que Deus resolveu me dar através da graça? Aí o Romanos, Paulo vai dizer o que Deus resolveu te dar. E aí eu te digo, quando nós centralizamos Cristo, tudo se torna muito menor. Porque quando Deus resolve te dar Cristo, Ele está definindo, eu tenho coragem, autoridade e poder para te dar tudo. Quando Ele dá Cristo, a Bíblia diz que Ele não poupa o próprio Filho, para demonstrar para você que a graça tem poder de te dar qualquer coisa. O que é qualquer coisa? Uma chapinha nova. Minha esposa estava orando por uma chapinha semana passada. Cada um. E aí uma vizinha do condomínio queria vender uma super chapinha, sabe por quanto? Você pode dar um chute, quem vai chutar? As mulheres aí, né? As mulheres já, R$10. A graça de Deus está ao seu favor para te dar uma chapinha nova. A graça de Deus está ao seu favor, seja sincero. Se alguém tem coragem de te dar o filho, ele tem coragem de te dar qualquer coisa. Quando a minha esposa veio falar que a vizinha tinha vendido a chapinha por R$10, eu falei, isso é graça. Mas é interessante, quando nós começamos a perceber a graça de Deus fluindo, nós vamos entender que ela é suficiente para todas as áreas da nossa vida. E favor significa o que se faz para alguém de graça. Agora, é possível decair desse favor? É possível ser cristão e não acessar esse favor? É possível estar numa igreja há anos
e não ter acesso a esse favor. É possível estar num lugar anos, conhecer Jesus anos, mas não estar nisso. E Paulo está dizendo para os Gálatas: olha, o problema de vocês é que vocês decaíram da graça. Pastor, o que é decair da graça? É viver uma vida cristã sem aquilo que nós podemos receber pela graça. Decair da graça é estabelecer um relacionamento com Deus, onde eu creio que eu posso receber por aquilo que eu posso fazer. Decair da graça é viver uma vida cristã onde eu não estou desfrutando da plenitude daquilo que Deus quer me dar. Não tem coisa pior do que você querer dar algo para alguém, mas não conseguir acessar essa pessoa para poder dar. Decair da graça significa sair debaixo desse favor. Não significa perder a salvação. Graça é esse favor imerecido. Enquanto as obras traduzem algum merecimento, nós concluímos que a graça e as obras são conceitos opostos. Graça é o que eu recebo de graça. Graça é o que Ele me dá pela graça. E o que nós recebemos pela graça, Cristo foi recebido pela graça, Ele é a própria graça, mas agora qualquer coisa é recebido pela graça. Mas Paulo está dizendo, olha, vocês decaíram da graça, quer dizer o quê? Olha, agora não tem mais como essa graça atingir vocês. E por que não tem como, pastor? Porque os Gálatas, eles começaram a acreditar de alguma forma que a bênção tinha a ver com aquilo que eles podiam fazer. Que eles seriam abençoados por aquilo que eles podiam fazer. Eu sei, se você for bem sincero, e na velha aliança o homem não conseguiu se quebrantar ao ponto de entender: eu não tenho capacidade de cumprir todos os mandamentos. No momento que ele diz isso, ele diz: agora eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da graça para me aperfeiçoar. Sim, porque a lei é um mandamento, a graça é uma promessa. Talvez quando nós pregamos isso, alguém pense: pastor, quer dizer que alguém agora vivendo na graça de Deus, essa pessoa não vai cumprir aquilo que está escrito? Ele vai muito além daquilo que está escrito. Jesus olhou para os fariseus, nós vamos entrar num tempo de jejum, mas Jesus olhou para os fariseus que jejuavam 2 vezes na semana. Jesus olhou para eles, Jesus olhou para os fariseus que tiravam dízimo de tudo que eles tinham, até dos presentes que eles recebiam, eles dizimavam. Olha que padrão: se alguém desse um presente para um fariseu, ele calculava o presente e daria. Eu quero te falar, tem irmãos pela graça que fazem isso. Um tempo atrás o irmão casou, ele recebeu, se eu não me engano, foi 70 mil reais de presente. E aí ele me ligou e falou: pastor, recebi presente, eu devo dizimar ou não devo? Irmão, pergunta complexa, porque de forma prática deveria, mas você fica à vontade para orar e perceber. Ele orou, percebeu e falou: pastor, eu quero ter a oportunidade de poder dizimar esse presente que eu recebi. Jesus olha para os fariseus que tinham esse padrão de conduta, mas que não tinham acesso à graça. Os fariseus não puderam acessar Jesus. Por quê? Porque eles acreditavam que isso era uma capacidade deles. E o Velho Testamento, a lei, é um mandamento: não matarás, eu te ordeno. E aí o homem agora, a lei é para manifestar o quanto o homem não pode fazer. E o homem, na sua arrogância, pensou o seguinte: eu consigo não matar. Não mentirás, eu te ordeno. E o homem pensa: eu consigo fazer, porque a lei é um mandamento. Mas a graça não remove nada do que foi colocado na lei. Mas a graça já não é mais uma ordenança, é uma promessa. A graça, a lei diz: não adulterarás, eu te ordeno. Mas vamos ser sinceros, ninguém tem poder de não adulterar. Eu sei que você gosta de julgar o outro, é só porque ele está numa situação diferente da sua. Eu sei que a gente olha para o outro casal que fez isso, e talvez o pensamento farisaico é olhar e pensar o seguinte: não, é um pilantra, é um safado, ou aquela mulher não tem escrúpulos. Não, só está numa situação diferente da sua. Talvez com um problema conjugal que vem arrastando, e a pessoa não estava conseguindo resolver, talvez com um problema emocional, talvez a pessoa caiu numa cilada, e aí você fala: pastor, como assim? É impossível cumprir as ordenanças. O eu te ordeno. Mas sabe o que é interessante? Na graça, já não é mais não adulterarás, eu te ordeno. A graça é uma promessa: não adulterarás, eu te prometo. Sabe o que a graça está dizendo? Eu prometo a você que você não vai adulterar. Agora, esse prometo a você não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele. Você entende?
A grande questão é que a santidade da graça é muito maior, só que ela muda a fonte. A fonte da santidade da lei sou eu mesmo. A fonte da santidade da lei é aquilo que eu posso fazer. A fonte da generosidade, então a lei diz, seja generoso, eu te ordeno. Deus diz, eu te ordeno. Mas a graça diz, Deus diz, eu te prometo. O que a graça está dizendo? Eu em você vou fazer todas as coisas. Eu em você tenho poder para que você não adultere. Eu em você tenho poder para que você não caia. Eu em você. Agora é interessante, por que esses homens aqui, eles decaíram da graça? Porque muitos cristãos não vivem a graça de Deus? Porque de alguma forma eles acham que são suficientemente bons para cumprir aquilo que Deus está falando para eles. Eles acham que neles tem alguma justiça. Você sabe, uma coisa que Jesus não foi é religioso. Mas coisa ruim é conversar com gente religiosa. Não é verdade? Mas sabe qual é o problema do religioso? É que tudo que ele está fazendo tem a ver com ele. Então o tempo inteiro ele pode se comparar e se sentir melhor que os outros. Como ele que se esforça para fazer, ele pode olhar para o outro e se sentir melhor que o outro. Como é ele que jejua porque ele é bom, ele pode olhar para quem não jejua e criticar. Como ele não tem problema com pornografia porque ele é bom, ele pode olhar para quem tem e julgar. Porque no final, o olho dele está sempre voltado para ele. Agora quem vive debaixo da graça de Deus, ele sabe, se tem alguma coisa boa em mim, se eu tenho vivido essa vida para Deus, não tem nada a ver comigo. Ele olha para o outro e ele pensa, eu sou igualzinho a ele, mas a graça de Deus tem operado em mim. Você se vê assim? Como é que você olha para as pessoas? E aí o que nos faz perder esse favor é quando você começa a achar que isso tem a ver com você. Não tem nada a ver com você. Esses dias eu parei no Farol, irmãos, talvez semana passada, poucos dias atrás. Um rapaz bem vestido. Ele estava bem vestido, ele era um oriental, e ele estava muito bem vestido, você via que era um cara de família, de social. Eu, aliás, nunca nem tinha visto um oriental no Farol. E ele veio, ele estava vendendo bala doce, ele me deu aquela bala, a hora que ele me entregou, ele estava vendendo aquela bala, na hora um espírito de gratidão veio tão forte no meu coração. Eu falei, Deus, podia ser eu aqui no Farol. Porque o que tem colocado comida na minha casa não é minha capacidade, não é minha formação, não é meu conhecimento. Quem coloca comida dentro da minha casa é o favor de Deus. Quem me dá saúde é o favor de Deus. E eu dei para ele mais do que valia aquilo. E eu fui embora para casa meditando naquilo. E Paulo diz, eu sou o que sou por causa da graça de Deus. Tudo que eu sou tem a ver com a graça de Deus. A casa que você tem foi a graça de Deus que te deu. O emprego que você tem foi a graça de Deus que te deu. A santidade que você tem, a graça de Deus tem operado em você. O seu coração é um reflexo da graça de Deus em você. Agora, pastor, o que faz alguém cair da graça? O que invalida esse favor? Romanos capítulo 11, no verso 6. E diz assim, e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É que tudo aquilo que você tem é um reflexo do quê? Da graça de Deus. O que faz, pastor, alguém perder essa graça? Quero te falar, a coisa mais importante da vida é o favor de Deus. O que você pode ter de mais importante é o favor de Deus. Sabe por quê? Porque o favor de Deus é a clareza de que Deus está comigo. Deus está comigo. Na velha aliança você vai ver o tempo inteiro qual que era a preocupação do povo. Qual que era a preocupação dos reis. Eles convidavam os profetas para vir. O que eles estavam preocupados? Você lembra? Deus está conosco. Deus está conosco. Porque se Deus estiver conosco, está tudo resolvido. Se Deus estiver conosco, não importa o número que somos e o número que os inimigos são, está tudo resolvido. O que é a graça de Deus? O que é o favor? É a convicção. Deus está comigo. Deus está comigo. Pastor, como é que, então, eu posso ativar esse favor? O que invalida esse favor? Talvez você pense assim, pastor, o que invalida esse favor, o que faz alguém decair da graça, é o pecado. Vou te falar, não é o pecado.
Você sabia que o pecado não tem poder de invalidar o favor de Deus? Quando nós olhamos a história de Jesus, são inúmeros os pecadores que receberam de Jesus. Na história bíblica são inúmeros pecadores que receberam dessa graça, que foram curados, que foram transformados, que receberam de Jesus. São inúmeros pecadores, e muitas vezes Jesus não estava nem preocupado se eles voltariam ou não. Tantas pessoas foram curadas, tocadas, que não estão nem mencionados, foram tocados pela graça de Jesus. O pecado não é algo que tem poder de invalidar a graça. Aliás, na Nova Aliança, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu conversava com alguém hoje mesmo, a pessoa se enfiou num pecado grave, um negócio complexo. Foi um dos últimos pecados assim que realmente eu vi que a coisa ficou tão feia. Mas essa pessoa teve um coração tão quebrantado para Jesus. Deus ergueu essa pessoa. E depois de um ano que aconteceu tudo na vida dela, ela está num lugar hoje, em todas as áreas da vida dela, muito maior que o último estágio que ela estava antes de pecar. E aí eu falei com essa pessoa, cara, quando abunda o pecado, Deus tem poder de superabundar a graça dele. É tão lindo quando a gente vê isso. Não é lindo ver o pecado, mas é lindo ver que nem mesmo o pecado pode invalidar o favor de Deus na vida de alguém. Isso não é um incentivo, e Paulo diz aos Romanos, isso não é um incentivo para que você peque, mas se porventura você pecar, você precisa se lembrar que o pecado não tem poder de te afastar do amor de Deus, que o pecado não tem poder de invalidar cada uma das palavras dele sobre a sua vida. Agora, muitas pessoas vivem longe desse favor. Paulo em Romanos 7, capítulo 7, verso 18 diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu quero que você entenda o seguinte, agora o favor que está sobre nós não tem a ver com você, não tem a ver com o que você pode fazer. Se nesse tempo de jejum você entender que nada diz sobre nós, tudo fala sobre Cristo. Tudo tem a ver com Ele. Nós somos abençoados por causa dEle. Nós somos favorecidos por causa dEle. Então qual é a chave desse fluir e desse favor? É o tempo inteiro você centralizar Cristo na sua vida. É o tempo inteiro você tirar os olhos do que você faz para olhar para aquilo que Ele fez. E quando Paulo está dizendo isso, Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu descobri que já não tem bem nenhum em mim. Eu descobri que eu não posso fazer nada de bom. E se eu não posso fazer nada de bom, nada do que eu recebo de Deus tem a ver comigo. Você já chegou a essa... Irmãos, eu não sei. Talvez você já trabalhou com alguém muito exigente. Eu não sou um cara tão exigente. Eu trabalhei muito tempo com uma pessoa. Nós fazíamos organizações de conferências. E essa pessoa era extremamente exigente, mas ela sempre procurava um culpado. Então, ao invés de resolver, a gente tinha que malhar alguém. Ao invés de resolver o problema, vamos pegar o Judas e vamos bater nele. Mas eu respeito, me fez crescer. Mas quando você trabalha com alguém muito exigente, seja sincero, se a pessoa for muito exigente, você nunca vai conseguir fazer alguma coisa da altura dela. Nunca. Tem irmão que acha que ele é o pastor. Não, eu sou tão bom, mas tão bom que Deus pode abençoar a minha igreja. Não, então você não conheceu o Deus que você serve ainda. O padrão de exigência dele vai muito além do máximo que você poderia dar. Pastor, eu estou aqui fazendo as minhas coisas. Você precisa entender o seguinte, se você escolher caminhar com esse critério com Deus, você não pode ser abençoado, porque você nunca vai chegar no padrão de Deus. Pastor, qual é a chave então? A chave é estar em Cristo o tempo inteiro. A chave é entender que em Cristo agora, tudo que eu faço está em Cristo. Tudo que eu faço agora é por meio de Cristo. Tudo que eu faço tem a ver com Cristo. Por que Paulo pode dizer, olha, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Paulo está dizendo o seguinte, porque eu trabalhei por meio da graça de Deus, o que eu faço é aceitável a Deus, porque tem a ver com Cristo, não tem a ver comigo. Gálatas, Paulo vai falar em Gálatas capítulo 2, o verso 20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que quer dizer com Cristo vive em mim? Que eu não faço mais nada, que tudo que eu faço agora tem a ver com Cristo, que eu desfruto desse favor, porque tudo que eu faço tem a ver com Cristo. Para ser justificado,
É interessante, tudo que nós precisamos é só crer na obra de Cristo. Eu acho interessante que a Bíblia, quando ela fala de que tudo que você recebe é pela graça. Irmãos, eu estava lendo essa semana, e eu saí com alguém, ele falou para mim: Dênio, a gente precisa de crer cada vez mais. Quando Jesus vai dizer para João Batista sobre aquilo que estava acontecendo, e João manda perguntar: é você o Messias ou devemos esperar outro? E Jesus fala: dê uma olhada aqui, fala para João que vocês têm visto e ouvido, os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os aleijados andam, os leprosos são curados, e aos pobres é pregado o reino de Deus. O que ele está dizendo? Olha, essa graça que nós pregamos, ela tem poder de fazer com que os homens sejam curados. Ela tem poder, inclusive, de fazer com que os homens prosperem. A graça de Deus tem poder de tocar até nas suas finanças. Mas sabe o que é interessante? Quando nós olhamos para esse contexto, sobre a graça de Deus operando em nós, é um entendimento de que agora eu preciso de renunciar a todas as minhas obras. Não só as minhas obras más. Nós precisamos estar convencidos que não tem como a genuína humildade bíblica. Não é você dizer: não, olha, nessa área eu consigo, nessa aqui não. A genuína humildade bíblica é você entender: não tem nada a ver comigo na fórmula. Eu não faço parte dessa fórmula. Eu não estou dentro dessa fórmula. Para ser justificado agora por Cristo, tem a ver com uma realidade que nós recebemos. A maioria dos cristãos assumem que tem pecado, mas dificilmente assumem que na sua carne não tem bem nenhum. A grande questão de ser justificado por Cristo não é só falar: pastor, eu sei, tem áreas da minha vida que realmente não condizem, eu preciso ser justificado, mas tem outras áreas que eu sou brilhante. Não, o genuíno cristão agora ele precisa de entender: eu preciso que Cristo seja o centro de todas as minhas obras. É interessante porque no grande dia, tudo aquilo que não é feito por meio de Cristo não tem poder de permanecer. Agora, o desfrute do favor tem a ver com o princípio de herança. Quantos querem viver o favor de Deus? Diga amém. O desfrute do favor não tem a ver com alguma coisa que você possa fazer. Ainda que, uma vez que você conhece o favor de Deus, você vai ver que tem transformação em todas as áreas da sua vida. Ainda que, e você precisa estar convencido disso, de que agora você se relaciona com Deus através de Cristo. Por que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus, como caminho, ele está dizendo: tudo que você precisa fazer tem que ser por meio de Cristo. E agora então, tudo que é feito em Cristo é aceitável a Deus. Diga assim comigo: só o que é feito por meio de Cristo é aceitável a Deus. Tudo aquilo que é feito na nossa própria força não é aceitável a Deus. Por melhor que pareça para você, por melhor que seja para você, mas agora tudo precisa ser por meio de Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 16, a Bíblia diz: mas sabemos que todos, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Esses dias eu ouvi uma história de que um homem era colecionador de quadros, e ele tinha os melhores quadros dos melhores artistas no seu acervo. E esse homem, ele tinha um filho único, e houve uma convocação para a guerra, e inevitavelmente seu filho teve que ir à guerra. E ele era alguém muito rico e colecionava quadros, e eles caíram numa armadilha do inimigo, esse filho dele com alguns amigos, e ele disse para os amigos: olha, eu vou correndo, os inimigos vão atirar e vão me matar, mas vocês conseguem fugir nisso. E aconteceu isso. Esse menino então, ele corre, o inimigo atira nele, e os amigos conseguem fugir. E aí os amigos conseguem voltar para casa. Voltando para casa, eles começam a razoar: como é que nós vamos falar isso para o pai dele? Como é que nós vamos chegar com essa notícia? E aí eles chegam a uma ideia: vamos fazer o seguinte, o pai dele é viciado em quadros, vamos pintar um quadro. E no quadro a gente faz a imagem do filho dele,
no último momento ali, onde ele estava naquele cenário da guerra, a gente faz uma imagem e leva para ele. Eles fizeram isso, entregaram esse quadro para esse colecionador. E esse colecionador passou a amar acima de todos os outros quadros, esse quadro, que ele colocou o nome de O Filho. Ele tinha um dos servos que trabalhava para ele. E o acervo daquele homem custava milhões e milhões e milhões e milhões, com quadros do mundo inteiro, de todos os artistas. Ele disse: quando eu morrer eu quero que leiloem os meus quadros. Mas eu quero que o primeiro quadro a ser leiloado seja o filho. Então aquele homem que trabalhava com ele amava muito o seu senhor. E ele começou a juntar todas as economias que ele tinha. Porque ele pensava: quando for feito o leilão, eu quero pelo menos ter a possibilidade de comprar o quadro filho. Porque eu sei quanto meu senhor passou a amar esse quadro mais que todos os outros. Então ele começa agora a juntar recursos e o seu senhor morre. Então é feito o leilão e se reúnem então os maiores colecionadores do mundo para aquele leilão. O local está cheio, está todo mundo em alvoroço, porque ele tinha quadros que ninguém mais tinha. E então começa o leilão e ali é dito: olha, nós vamos começar o leilão, mas o primeiro quadro a ser leiloado é o filho. E quem pintou esse quadro? É um desconhecido. Mas está aqui na cláusula do leilão que é o primeiro quadro que tem que ser leiloado. Então o clima do auditório vai abaixando, todo mundo vai fazendo um ar de decepção e dizendo: leiloa logo isso aí então. Então ele diz: quem quer dar o lance? Aquele senhor que tinha servido por anos como mordomo, levanta a mão e diz: eu quero dar o lance. Ele foi o único a dar o lance. Então, ganhou o lance. Foi batido o martelo, o leilão está encerrado. Todo mundo começou a se perguntar: mas como assim o leilão está encerrado? É que o seguinte está na cláusula aqui: aquele que tem um filho tem todos. Quem levou o filho também tem todos. Sabe o que isso quer dizer? O mesmo vale em Cristo agora. Se você tiver Cristo, você tem tudo. Se você não perder a obra de Cristo, você tem tudo. A grande questão agora é que a obra de Cristo é o mais importante. É que se focalizar na obra de Cristo é o mais importante, porque agora a nossa justiça, Paulo está dizendo, não provém daquilo que fazemos, provém daquilo que Cristo fez. Você não vai ser mais justo por aquilo que você faz, você já é justo por aquilo que Ele fez. E você precisa entender algo: só há um justo em toda a história da humanidade. Sabe quem é o único justo em toda a história da humanidade? Jesus. E uma vez que recebemos da obra dele, somos feitos um com ele. Quando Jesus ora, os céus têm que ouvir. Quando você ora, é Jesus orando. Quando Jesus declara cura, tem que ser curado. Quando você libera cura, é Jesus curando. Você consegue entender isso? Só há um justo em toda a terra. Sabe que quando você bater lá no céu, você vai poder entrar? Porque você foi feito um com Cristo agora. Você está em Cristo. Quando você bater no céu, e aí vai lá o anjo, vai olhar no olho mágico. Vai ser assim. Aí ele vai olhar no olho mágico, vai voltar. Aí tem uns irmãos que é menos paciente, né? E aí o anjo vai lá dentro. Vão falar: quem é? Quem é que está aí? Ele vai falar: é o filho. O filho está aqui. Então pode abrir, porque o filho tem acesso direto. Mas sabe qual é a questão? Paulo fala: vocês receberam o Espírito Santo por causa disso. Você já viu alguém fazendo oferta para receber o Espírito Santo? Já viu alguém fazendo alguma penitência? Não. Ele fala: vocês receberam o Espírito Santo pela graça. Vocês receberam a salvação pela graça. A justificação é pela fé na obra de Cristo. Pastor, como é que eu vou conseguir um emprego melhor? Quando você entender que quando o filho ora, o céu tem que ouvir. Quando o filho chega para uma entrevista de emprego, pode ter 5.000 candidatos. É o filho chegando para a entrevista de emprego. Justificados, pois. Estar justificado não quer dizer que você está no 0 a 0. Quer dizer que agora toda a justiça de Cristo está em você. Tudo que Jesus tem é seu. Agora você tem toda a autoridade dele, você tem toda a ciência dele, você tem toda a sabedoria dele. É por isso que o Evangelho é responsável hoje pelas maiores 4 universidades do mundo que estão nos Estados Unidos.
é fruto do Evangelho. É por isso que nós não podemos aceitar ideologias nas escolas, nós não podemos aceitar a destruição da família, nós precisamos de eleger políticos que creem no poder que existe no Evangelho, porque o Evangelho, a reforma protestante, está na avenida central da história, 500 anos atrás. A reforma protestante foi responsável por alfabetizar o homem, a reforma protestante foi responsável para que o trabalho fosse desenvolvido e as revoluções acontecessem. Sabe por quê? Porque agora o homem tem a ciência, Cristo está em mim, eu estou em Cristo, já não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com aquilo que Ele é. Quem tem Cristo tem tudo. Pastor, como é que eu decaio da graça quando eu começo a achar que tem a ver comigo? A dependência na graça começa quando a dependência em você acaba. Depender na graça de Deus começa quando você para de depender em quem você é. Você pode pregar dependendo em quem você é. Você pode trabalhar dependendo de quem você é. Eu estudei, eu fiz, eu estou capacitado. Mas quem depende da graça, ele vai dizer, olha, eu vou lá, eu estudei. Claro que eu estudei. Porque o Espírito Santo não te lembra nada do que você não estudou. Olha, eu estudei, eu fiz. Olha, eu me qualifiquei, eu bati em 500 portas para fazer a venda. Mas é o seguinte, eu não tenho poder. É a graça de Deus operando em mim. Olha, eu vou lá pregar, mas eu gosto da história de Kathryn Kuhlman, que foi uma grande avivalista. Dizem que ela se ajoelhava na beira do púlpito e ela dizia, Senhor, se a tua graça não fizer, eu não posso subir lá. Se a tua graça não operar, eu não posso fazer. Sabe qual é a questão? O dom da justiça. Justiça é um dom que você recebe pela graça. O dom da justiça te leva a crer que agora Cristo em você, tudo que você faz é da mesma autoridade que Cristo tem. Agora nós precisamos entender que a justiça própria é tão sutil que nos derruba da graça. Nós não acordamos programados para pecar. Semana passada o Tom Molinari foi tão vulnerável aqui, dizendo que quando ele estava em uma das ministrações, o coração dele se encheu de soberba, achando que alguma coisa tinha a ver com ele. E você viu quão vulnerável ele foi, e ele compartilhou aqui. Sabe por quê? Ninguém sai de casa programado a se encher de justiça própria. Eu sei que quando nós olhamos para a história de Pedro, Pedro decaiu da graça, por isso que ele negou Jesus. Porque Pedro, em um momento, ele achou que tinha a ver com ele. E eu sei que a gente fala muito de Pedro, mas quero te falar, Pedro foi o discípulo mais notável de Jesus. Pedro é o discípulo mais citado de Jesus. Eu sei que na sua cabeça Pedro era um carnalzão. Não, não era. Pedro, ao final de 3 anos, ele estava extremamente confiante de quem ele era. Pedro tinha essa total confiança. E sabe qual é a questão? Olha o que Pedro fala para Jesus em João, capítulo 13, verso 37, eu já estou encerrando. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto não tiveres negado 3 vezes. Você sabe qual foi o pecado que Pedro cometeu? Um só, confiar nele. Pedro só cometeu um pecado, e o mais grave que existe, o pecado que a justiça própria é a mãe de todos os outros pecados. Sabe qual foi o pecado que Pedro cometeu? De achar que ele podia fazer. E Jesus olhou para ele e falou, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar, porque a sua justiça não é suficiente. Quando nós falamos sobre a graça de Deus, olha aqui para mim, eu estou encerrando. Você precisa definir em quem você confia. Você precisa definir se você confia no seu trabalho ou se você confia na graça de Deus. Eu sei que você acha que o que você precisa é de mais formação, o que você precisa é de uma outra família. Não, eu quero te falar, se alguma coisa não tem fluído na sua vida, é porque essa cachoeira de graça ainda não tem alcançado essa área. Pastor, então o que eu preciso fazer? Você precisa, e nesses 21 dias nós estamos centralizando Cristo, você só precisa definir em quem você confia.
onde você vai colocar confiança da sua vida. O maior ato de fé que você precisa exercitar é a fé na justificação pela graça. Deixa eu te falar algo, o Espírito ministrar o meu coração hoje. Olha que loucura. Crer na justificação pela graça é crer que agora eu fui feito tal qual Cristo é. Olha aqui para mim, não perca a sua atenção. Crer que eu fui justificado pela graça é crer que Deus colocou sobre mim a mesma realidade que está sobre Cristo. Isso foi tão somente pela graça. E Deus falava para mim hoje, Dênio, a fé, de maneira extrema, precisa ser para crer que você foi feito justo. Porque vamos ser sinceros, se você crê que você foi feito tal qual Cristo é, o que é uma enfermidade? O que é um problema financeiro? O que é um problema no seu casamento? Deus fala, se você conseguir crer que eu coloquei a identidade de quem eu sou em você, e eu te justifiquei, agora, você vai ter fé para todas as outras coisas. Eu quero orar com você. Se você crer que é justo, você não vai ter dificuldade de crer em qualquer outra verdade do Evangelho. Porque agora, tudo está em Cristo. Pastor, o que é essa justificação pela fé? É que agora Cristo, olha aqui para mim, é como se o menino tivesse uma pedra. E ele guarda aquela pedra é linda, ele guarda aquela pedra, mas ele sai para brincar com aquela pedra, e aquela pedra se suja, e no final do dia ele vai e lava a pedra. No outro dia a mesma coisa, ele pega aquela pedra limpa, bonita, e ele vai brincar com a pedra, e a pedra se suja de novo. E isso vai acontecendo recorrentemente, até que ele tem uma brilhante ideia. Ele fala, eu vou colocar essa pedra, todos os dias eu pego ela e vou lavar ela embaixo da cachoeira. Eu pego ela suja e vou lavar embaixo da cachoeira. Suja e vai lavar embaixo da cachoeira. Então ele tem uma ideia. Eu vou colocar essa pedra para morar embaixo da cachoeira. Porque se ela estiver debaixo da cachoeira, a água vai cair constante sobre ela. Ela nunca mais vai se sujar. Sabe o que é ser justificado por Cristo? É que agora você está debaixo da cachoeira. E debaixo da cachoeira, você não é limpo porque você é bom. Ou você não deixa de ser limpo por algum pecado que você comete. Agora você está debaixo da cachoeira da graça. Agora constantemente você recebe do dom da justiça. Nesses 21 dias, é isso que tem queimado no nosso coração. De que Cristo seja o centro. Nós queremos renunciar às nossas obras, às obras mortas. Mas nós queremos renunciar ao que de bom fazemos e achamos que devemos merecimento por isso. Sabe, quando eu oro para não decair da graça, irmãos, normalmente é orando por coisa boa que eu faço. Porque é no bom que eu faço que o diabo tenta me dizer, tá vendo, você é um cara brilhante. Tá vendo, você merece ser abençoado. Tá vendo, você merece alguma coisa. Não, eu sou o que sou. Por causa da graça de Deus.